Bom dia! Hoje são 13 de setembro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Cargo de assistente social, nível superior. Esse concurso foi realizado em 2005. O órgão que elaborou as questões foi a UFPR, Universidade Federal do Paraná. Veja a questão aí. Analise o enunciado abaixo e assinale a alternativa incorreta. E aí vem o trecho. Um instantinho. Mulher grávida primeiro, por favor. Veja aí os trechos. Um instantinho. Mulher grávida primeiro, por favor. E aí vem as alternativas A, B, C, D. O que a questão quer aqui? Ela quer que você escolha a única alternativa que traga um erro em relação a esses trechos aqui que eu acabei de ler. Então você vai procurar a única alternativa que traz uma informação errada sobre o trecho aqui. Veja o trecho de novo. Um instantinho. Mulher grávida primeiro, por favor. Vamos aí, 1 minuto para você procurar essa alternativa que contenha uma informação errônea sobre o trecho. 1 minuto, depois eu volto. Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Vamos encontrar a única alternativa que traga uma informação errada sobre os trechos aí que eu li. Não é isso? Então vamos lá. Vamos aí ver o texto novamente. Um instantinho. Mulher grávida primeiro, por favor. Então vamos à alternativa A. Ela diz assim: o contexto e a entoação
é que darão aos enunciados sentido completo. Essa alternativa aí, A, está certa. Ela diz que o contexto aí e a entoação é que darão aos enunciados, as frases acima aí, sentido completo. E é verdade. É a situação. Essa expressão aqui, um instantinho, mulher grávida primeiro, por favor, foi dita por um assistente social em um posto de saúde lotado. Então havia ali uma fila grande. E aí a assistente social gritou assim: um instantinho, mulher grávida primeiro, por favor. Porque mulher grávida tem preferência, atendimento primeiramente, para a mulher grávida, entendeu? Então essa frase aqui, sem verbo, não existe verbo aqui. Sem verbo, essa frase, ela é inteligível. Você sabe o que a assistente social disse aqui. Você entende muito bem o que ela disse, apesar de não haver verbo aqui. É uma frase. Então, aqui a alternativa A está dizendo que, além disso, o contexto, ou seja, o lugar onde essa frase foi pronunciada, essas frases, em um posto de saúde, o contexto e a entoação é que darão aos enunciados sentido completo. Ou seja, já que essas frases aí foram pronunciadas em um posto de saúde, com maior razão ainda, o local, o contexto também, tudo isso ajuda a entender mais ainda a mensagem da assistente social, do assistente social. Então a alternativa A está correta. Está correta. Ela diz que essas frases aí são inteligíveis. Dá para você entender o que essa frase aí diz, as frases. Além disso, o local também, o contexto físico, ainda mais reforça esse entendimento. Então a alternativa A está correta. Não é a alternativa que a questão quer. A questão quer a alternativa que traga um erro de informação sobre essas frases acima. Vejamos a alternativa B de bola. Ela diz assim: essas frases enunciadas por um assistente social em um posto de saúde lotado são perfeitamente inteligíveis. A alternativa B também diz uma verdade. Essas frases, um instantinho, mulher grávida primeiro, por favor. Essas frases, enunciadas por um assistente social em um posto de saúde lotado, são perfeitamente inteligíveis. Ou seja, você entende o que o assistente social disse aqui. Então, a alternativa B está também dizendo uma verdade. Não é a alternativa que a questão quer. A alternativa C diz assim: o enunciado acima, ou seja, as frases um instantinho, mulher grávida primeiro, por favor. A alternativa C está dizendo que essas frases são uma frase. Olha aqui, o enunciado acima é uma frase, porque frase é todo enunciado capaz de estabelecer comunicação e apresenta necessariamente verbo. Veja bem o que está afirmando a alternativa C. Ela está dizendo o seguinte: o enunciado acima é uma frase, porque frase é todo enunciado capaz de estabelecer comunicação e apresenta necessariamente verbo. A alternativa C é a alternativa que a questão quer. A questão quer uma alternativa aqui que traga uma inverdade. A alternativa C aqui está dizendo uma mentira. Ela diz que frase, veja aqui, frase apresenta necessariamente verbo. Não. Ela diz aqui, porque frase é todo enunciado capaz de estabelecer comunicação. Aqui é uma verdade. Frase é todo enunciado capaz de estabelecer comunicação. Sim, isso aqui é verdade. Só que a outra parte aqui é falsa. Diz que frase
apresenta necessariamente verbo. Apresenta obrigatoriamente verbo. Está errado aí. Uma frase pode vir com verbo ou sem verbo. Entendeu? O que não pode vir sem verbo é a oração. Toda oração possui verbo, mas nem toda frase possui verbo, entendeu? A frase, ela pode vir com verbo ou sem verbo. Entendeu? Então, no período, um instantinho, mulher grávida primeiro, por favor. Nesse período aqui, não existe verbo. Então, aqui não temos oração. Só temos oração quando houver verbo. O que marca a oração é o verbo. Se não existe verbo numa comunicação, então temos ali apenas frase. Entendeu? A frase, ela pode vir com verbo ou sem verbo. Certo? A frase é todo enunciado capaz de estabelecer comunicação. É frase. Pouco importa se vier com verbo ou sem verbo. Entendeu? Então, a alternativa C diz uma mentira aqui. Diz que toda frase apresenta necessariamente, obrigatoriamente, verbo. Não. Não. Quando eu digo meu, pronto. Meu amigo não tem verbo, mas é uma frase. Frase não tem verbo e pode ter. Só que a frase, ela também pode vir sem verbo. Entendeu? A oração não. Quando eu digo meu amigo, meu grande amigo, é apenas uma frase. Não existe verbo aí. Agora, quando eu digo meu grande amigo chegou, chegar, verbo, aí é oração e também é frase. Porque é um enunciado completo. Entendeu? Então aqui, um instantinho, mulher grávida primeiro, por favor, é apenas uma frase. São frases aqui e não oração. Então aqui está errada na alternativa C. Ela diz que frase apresenta obrigatoriamente, necessariamente verbo. De forma alguma. Existe frase sem verbo. Existem frases sem verbo. Então a alternativa até agora que a questão quer é a alternativa C, porque contém um erro. A alternativa D de dado diz assim: no contexto reproduzido, que é naquelas frases, não é? No contexto reproduzido, a comunicação se efetua, mesmo não tendo, como é comum na estrutura linguística do português, sujeito e predicado explicitados. A alternativa D está dizendo que as frases um instantinho, mulher grávida primeiro, por favor, está dizendo aqui que essa estrutura linguística do português não apresenta sujeito e predicado explicitados. Não apresenta sujeito e predicados. Mesmo assim, é um contexto que traz aí a efetivação da comunicação. Ou seja, existe a comunicação aqui, nessas frases, um instantinho, mulher grávida primeiro, por favor. Existe aqui o contexto de comunicação. A comunicação aqui foi realizada, mesmo não havendo sujeito nem predicado aqui. Entendeu? É isso que diz a alternativa D. E ela está certa, porque a frase é assim. Frase é qualquer tipo de enunciado comunicativo. Houve comunicação, ali existe a frase. E pode vir com verbo ou sem verbo. Entendeu? A frase. Então, a única alternativa correta aí é a letra C, porque ela diz uma mentira. Diz que a frase apresenta necessariamente verbo. Aí está o erro. Mais um vídeo e muito obrigado.